Antes de começar por falar do Cruzeiro, que jogou a final, a segunda mão desta final em relação ao estadual, o meu sentimento é claramente de tristeza, um sentimento desolado, igual ao sentimento atual de todos os cruzeirenses, de todos os torcedores, porque perder uma final e ainda por cima frente ao grande rival Atlético Mineiro custa e muito. Ontem realizei a live, o direto, está no canal, podem aceder. Uma live que foi um compromisso com todas as pessoas, todos os inscritos no canal Joga Simples, e fiz a live com alguma frustração, irritei-me também durante a live. Porquê? Porque o momento que nós todos cruzeirenses vivemos é certamente um momento muito difícil. Depois, dizer que ao longo dos meus vídeos no estadual fui sempre avisando que quando o futebol, quando as vitórias acontecem, parece que está tudo bem, e depois quando as derrotas aparecem, parece que está tudo mal. E eu não sou adepto dessa ideologia. Nós cruzeirenses temos que manter a cabeça fria, a cabeça limpa e verificar o que é que está mal neste Cruzeiro, o que é que o Cruzeiro deveria ter feito melhor ontem no Horto, frente ao grande rival, o Atlético Mineiro. Para quê? Para conseguirmos projetar aquilo que irá ser o Brasileirão 2017. Mano Menezes ontem escalou o seguinte 11: Rafael na baliza, lado direito Mike, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Caicedo e Léo, dupla de volantes com Henrique e Hudson, uma linha de 3 com Sobis, Arrascaeta e Rafinha, e depois na frente Tiago Neves ou Arrascaeta, uma dupla que esteve sempre em troca de posicionamento, mas reparei que Rafael Sobis jogou mais na linha de 3 do que propriamente na função de centroavante. Isto é um 11 baseado na estrutura tática de Mano Menezes, o 4-2-3-1. Não percebi, e vou começar por falar, não percebi desta estratégia. Eu sempre vos disse que a mobilidade ou o excesso de mobilidade traz problemas ou uma consistência no que diz respeito à estrutura tática. A estratégia para este jogo, na minha opinião, não foi a melhor, mas isso sou eu que dou a minha opinião neste canal, e é fácil falar depois de uma derrota onde todos os problemas vão surgir nesta etapa. O problema é identificar quais foram os erros que o Cruzeiro cometeu ontem no Horto e no futuro resolver esses problemas para que esta temporada seja uma boa temporada para o Cruzeiro. Portanto, esta estratégia da grande mobilidade, Sobis aparecia nos corredores, como a Arrascaeta aparecia na posição do centroavante, ou então a Arrascaeta descia linhas e era Tiago Neves que aparecia na posição do centroavante. Acho que a tentativa de baralhar a organização defensiva do Atlético Mineiro, Mano Menezes não conseguiu. E depois temos Ávila, que é aquele jogador referência que poderia ter entrado de início. O Cruzeiro precisava de vencer o jogo, o empate dava a vitória ou a final ao Atlético Mineiro, e a estratégia acho que saiu furada, e Mano Menezes tem que olhar para o futuro tendo em conta os erros que cometeu neste estadual, porque jogar contra as equipas, os times do estadual no Mineiro não é a mesma coisa do que jogar contra equipas mais fortes, teoricamente mais difíceis neste Brasileirão que se aproxima. Começo por falar sobre os comportamentos do Cruzeiro e que depois há uma diferenciação depois do placar estar a favor do Atlético Mineiro, e depois há uma grande mudança ao intervalo. Começando na primeira fase de construção, a equipa de Mano Menezes não conseguia jogar. Porquê? Porque o Atlético pressionou muito alto, apesar de precisar de um empate, o Atlético subiu as linhas e pressionava muito alto a equipa do Cruzeiro, mas depois do golo esses comportamentos se alteraram
e o Cruzeiro começou a ter mais bola. Reparem que a dupla de zagueiros Caicedo e Léo, na sua formação mais atrasada, mais na retaguarda, aparecia depois Hudson e Henrique, eram os dois volantes que pegavam no jogo para dar início à sua segunda fase. Isto quer dizer que quando a bola estava do lado esquerdo, Hudson fletia um pouco para a esquerda, quando a bola estava no lado direito era Henrique que fletia mais para o lado direito, num Atlético Mineiro que defendia, ou seja, o seu jogo sem bola era a partir de um 4-4-2 em que os homens mais adiantados eram Robinho e Fred. Quando o Cruzeiro conseguia sair dessa primeira fase e começar a desenvolver a sua segunda fase, quando a bola entrava no meio campo do adversário, em relação aos corredores, claramente era Mike que dava a profundidade ao seu corredor através da sua verticalidade e velocidade, quando depois Rafael Sobis assumia movimentos mais interiores. Reparem que Rafael Sobis está muito para o corredor à direita e depois é a Arrascaeta que vai aparecer na zona do centroavante, e reparem que Tiago Neves está numa posição mais recuada. Do outro lado, no corredor contrário à bola, iria aparecer Rafinha, mas reparem que Sobis esteve muito ligado àquela linha de 3, estratégia claramente de Mano Menezes, e depois era um misto de posicionamento com Arrascaeta e Tiago Neves naquele corredor mais central. Essa estratégia, essa mudança, essa mobilidade, eu acho, na minha opinião, que não traz saúde à frente de ataque do Cruzeiro, e depois no último terço de terreno falta aquele homem, aquele instinto de goleador que não Arrascaeta não tem dentro da área, nem Tiago Neves, em relação, ou seja, exibindo graus de comparação com Ávila, que é aquele jogador que tem o instinto de matador, instinto de rematar à baliza. Quando o Mike não subia no seu corredor direito, era o meia do lado direito que dava a largura, neste caso era Rafael Sobis que dava a largura ao ataque do Cruzeiro, enquanto o Mike ficava numa situação mais recuada, dando linhas de passe ao portador da bola, e depois a envolvência do volante, que neste caso o exemplo é do lado direito, e Henrique era o jogador que dava também linhas de passe e que fazia a ruptura do jogo do Cruzeiro com aquelas diagonais de dentro para fora. Reparem que na área temos Arrascaeta e Tiago Neves, não têm um bom jogo aéreo, não têm aquele instinto de matador como tem Ramon Ávila, e esta mobilidade, sublinho mais uma vez, não traz saúde à frente de ataque da equipa do Cruzeiro. Do outro lado, no corredor contrário, mais uma vez era Rafinha que depois aparecia na frente de ataque. Reparem que Sobis jogou muito colado ao corredor, e depois aquela frente de ataque com muita mobilidade acabou por não surtir efeito. E eu vou já falar sobre alguns lances. Reparem que o primeiro remate do Cruzeiro à baliza do Atlético Mineiro foi aos 35 minutos do primeiro tempo, por intermédio de Diogo Barbosa. Ainda na estrutura, nos comportamentos do Cruzeiro, e eu já falei na primeira fase na importância dos volantes Hudson e Henrique, falei também no corredor mais à direita, com a dinâmica de Mike e Rafael Sobis, e essa dinâmica era exatamente igual ao corredor do lado esquerdo, em que Diogo Barbosa subia muito no seu corredor quando Rafinha procurava movimentos interiores, e depois era Hudson que fazia também a envolvência depois no lado esquerdo, não só nas subidas de terreno, como também quando Diogo Barbosa subia, era depois Hudson que iria fazer a cobertura defensiva, que não foi perfeito neste jogo frente ao Atlético Mineiro. No corredor central já vos mostrei aquela troca posicional de Arrascaeta e Tiago Neves, e depois, consoante aquilo que o jogo pedia, depois Rafael Sobis também saía muito da posição, ia para a posição de centroavante, depois Tiago Neves ia para um dos corredores, ou seja, excesso
de mobilidade, o que faz criar é que o Cruzeiro não tenha um padrão de jogo, não tenha as suas rotinas muito bem identificadas. E neste exemplo podem ver que a dupla de volantes muito bem posicionada, Henrique e Hudson naquele corredor mais central, e depois reparem nestas trocas, Arrascaeta desce para vir buscar jogo, Rafael Sobis está nas costas da Arrascaeta, em que vai aparecer na zona de finalização no corredor central, no lugar de um centroavante, e Tiago Neves já está no corredor mais à esquerda. Na imagem não é possível ver, mas Rafinha está no corredor contrário à bola. Aqui a mobilidade faz com que Sobis apareça no corredor central, na zona do centroavante, e depois Tiago Neves na esquerda, Rafinha na direita, e Arrascaeta descia o seu corredor para vir buscar jogo. O Cruzeiro no primeiro tempo foi assim que jogou, foi esta a identidade do Cruzeiro em todo o primeiro tempo, que sai já ao intervalo a perder por 1-0. Na segunda parte eu vou-vos trazer algumas imagens do segundo tempo, em que ao intervalo sai Hudson e coloca Ávila na frente, e reparem como é que o Cruzeiro se organiza dentro de campo. Temos Arrascaeta mais uma vez que desce para vir buscar jogo, é o elemento que no corredor central deixa as suas linhas para tentar pegar no jogo, e depois é Tiago Neves que está à frente no auxílio, no apoio a Ramon Ávila. Reparem que Sobis está no corredor mais à esquerda, Rafinha no corredor mais à direita, e esta alteração fez com que Henrique jogasse sozinho naquela posição de volante. Portanto, Arrascaeta mais recuado, Tiago Neves à procura do jogo entre linhas no apoio a Ramon Ávila, Sobis e Rafinha abertos nos seus corredores, em que depois, neste caso, é Diogo Barbosa que tem a bola e depois vai refletir o seu jogo para a esquerda, onde está Sobis bem aberto. Sai Hudson, então Henrique fica isolado na posição de volante. Tentei perceber se Henrique conseguia dar conta do recado, eu acho que não. Acho que Henrique não está habituado, o Cruzeiro não está habituado a jogar sem os dois volantes, ou seja, Henrique sentiu-se ali um pouco abandonado, até porque as investidas pelo corredor central do Atlético Mineiro criaram moça naquela zona onde Henrique estava a atuar. Depois trago-vos mais uma imagem naquele misto de posicionamento entre Tiago Neves e Arrascaeta. Não só o Tiago Neves se juntava a Ramon Ávila, era também Arrascaeta que se juntava quando o Tiago Neves descia no seu posicionamento. Henrique aqui tem a posse de bola e reparem, era Tiago Neves que neste exemplo iria buscar jogo, e depois Arrascaeta um pouco mais afastado. Aqui temos logo o primeiro erro da equipa do Cruzeiro, quando o Atlético defende em 4-4-2, Tiago Neves se vem buscar jogo, está muito bem posicionado, mas Arrascaeta está completamente fora da sua zona. Porquê? Porque, na minha opinião, Arrascaeta deveria estar nas costas da linha dos 4 médios, à procura do jogo entre linhas para tentar criar o desequilíbrio na organização defensiva do Atlético Mineiro. Portanto, o Cruzeiro na primeira parte jogou daquela forma, e na segunda parte, com a saída de Hudson, Henrique ficou sozinho na zona dos volantes, e depois era mais uma vez a mobilidade entre Arrascaeta e Tiago Neves, em que o seu posicionamento não foi perfeito, e o Cruzeiro pecou também, não só por deixar Henrique sozinho, como também a dupla Tiago Neves e Arrascaeta não funcionaram na perfeição. O Cruzeiro sem bola foi um Cruzeiro muito desorganizado. Aquilo que mais me irritou foi a organização defensiva. Léo e Caicedo não têm características para jogarem juntos naquela posição. Caicedo muito impetuoso, tinha entradas à bola com grande agressividade, mas com falta de tempo para ganhar a bola, e Léo muito perdido, era aquele jogador que saía da posição quando o centroavante, quando Fred ou Robinho saía, Léo ia atrás, e depois ficava um grande buraco nas costas. O Cruzeiro defendia em 4-4-2,
em que Rafael Sobis descia com Rafinha para fazer a linha de 4 com Hudson e Henrique, isto ainda era no primeiro tempo, e Tiago Neves, Arrascaeta, eram os jogadores que defendiam, ou seja, eram os primeiros jogadores que defendiam nesta estrutura tática quando o Cruzeiro não tinha a bola. Portanto, o Cruzeiro jogou desta forma. Acho que a estratégia foi errada por parte de Mano Menezes. E depois vamos aos lances da partida. Há alguns lances que eu sublinho, mais propriamente os golos. Aos 12 minutos há o golo do Atlético Mineiro por Robinho. É um passe cruzado de Fred na posição, mais uma vez, deixada por Diogo Barbosa, não havendo aquela cobertura que eu já vi em jogos anteriores. Não identifiquem este jogo em grau de comparação com os jogos do estadual, são jogos completamente diferentes e o Cruzeiro, mesmo na concentração do jogo, não esteve a 100%. Lugar deixado vago, Fred faz o cruzamento, Léo não chega à bola e Robinho faz o primeiro golo da partida. Tenho aqui uma anotação que o primeiro remate do Cruzeiro foi aos 35 minutos através de Diogo Barbosa e o Cruzeiro sai para o intervalo a perder por 1-0. O Atlético Mineiro entrou, os primeiros minutos iniciais foi de uma pressão constante, ou seja, uma estratégia que Mano Menezes não pensava que o rival fosse atuar desta forma, e depois do golo do Atlético, o Atlético deixa um pouco as linhas, não pressiona, e é quando o Cruzeiro consegue ter mais bola e dar investidas aos seus ataques. Na segunda parte sai Hudson e entra Ávila, já expliquei esta mudança, e tivemos o melhor Cruzeiro da partida, em que aos 7 minutos do segundo tempo há o excelente golo de Ramon Ávila num cruzamento de Rafinha, um pormenor técnico fantástico. Ávila recepciona a bola de peito e no remate cruzado faz um grande golo, numa altura em que o Cruzeiro empata o jogo e que eu senti que o Cruzeiro poderia dar a reviravolta ao resultado. Foram 20 minutos do segundo tempo de excelência, o Cruzeiro pressionou, o Cruzeiro foi agressivo, o Cruzeiro foi intenso, o Cruzeiro teve mais bola, teve mais posse de bola, criou algumas oportunidades para fazer o segundo golo, mas não conseguiu. Aos 24 minutos, ou seja, 20 minutos muito bons do Cruzeiro, aos 24 minutos, sem saber o porquê, o Atlético vai à baliza de Rafael, faz o segundo golo através de Elias. Não sei se é neste segundo golo que Rafael Sobis pede uma falta, desiste do lance, algo negativo também para a atitude de Rafael Sobis. E o Atlético Mineiro depois, numa investida, num ataque, Elias faz o golo através de um passe de Casares, que foi aquele jogador que veio mexer no jogo. Mais uma vez, o passe de Casares vai para uma zona em que Diogo Barbosa está completamente descompensado. Acho que o treinador do Atlético Mineiro foi inteligente, sabendo que Diogo Barbosa sobe muito no seu corredor e depois tentou explorar as costas do lateral do Cruzeiro, em que a equipa de Mano Menezes, na sua organização defensiva, foi um caos. Depois sai Sobis e entra Alisson, uma troca por troca. Alisson foi para o corredor mais à esquerda, deu alguma coisa ao Cruzeiro. Gostei da entrada de Alisson, muito hiperativo, utilizando a sua velocidade. E o Cruzeiro teve algumas investidas pelo lado esquerdo. Sai Arrascaeta e entra Raniel aos 36 minutos do segundo tempo. Raniel é um jogador mais fixo, foi jogar ao lado de Ávila. O Cruzeiro precisava de mais gente na frente e então optou por tirar Arrascaeta, em que Henrique continuava sozinho na sua posição de volante. Aos 39 minutos, Rafinha é expulso, duplo amarelo. O Cruzeiro fica com menos um jogador em campo, ainda usufruiu de vários livres dentro do meio campo do Atlético. 2-1 é um resultado pesado. Porquê? Porque o Atlético Mineiro precisava de um empate e ainda por cima acabou por vencer. Analisando de uma forma muito fria, nós temos que ver o que o Cruzeiro fez na primeira metade de 2017. O estadual acabou, o Cruzeiro tem apenas 2 derrotas, se não me engano 18 vitórias e 6 empates. O saldo é positivo, mas tendo em conta os jogos que foram efetuados
deste campeonato estadual, que são teoricamente muito mais fracos do que aqueles jogos que o Cruzeiro vai enfrentar no Brasileirão. Portanto, acho que Mano Menezes tem que rever a sua estratégia no que diz respeito a diversos e variados jogos. Tem que pensar muito bem se aquela mobilidade na frente vai trazer frutos para este Brasileirão. Pensar que Ávila é um bom ativo para a equipa do Cruzeiro. Não tenho este discurso depois de uma derrota do Cruzeiro, é um discurso que eu venho a ter já há algum tempo. Jogar no estadual não é exatamente jogar no Brasileirão. Estou triste, estou desolado. O Cruzeiro perde a final do estadual, ainda por cima frente ao grande rival, o Atlético Mineiro, mas temos que manter a cabeça fria. Nos bons e nos maus momentos nós temos que dar o peito às balas, vestir a camisa do Cruzeiro sempre e projetar um bom futuro para a equipa de Mano Menezes, porque nós, torcedores, queremos muito que o Cruzeiro este ano faça uma gracinha, conquiste um título. Temos a Copa do Brasil, temos o campeonato do Brasileirão, que num primeiro objetivo será ser campeão do Brasileirão. Muito difícil, é muito difícil, mas obrigatoriamente o Maior de Minas tem que se colocar no G4, nunca esquecendo a Copa do Brasil. E lá está o Sul-Americano, que jogamos já esta quarta-feira frente ao Nacional no Paraguai. Espero que tenham gostado deste vídeo, pelo menos um vídeo em que eu dou a cara para falar sobre o Cruzeiro. Certamente não gostaram do jogo de ontem no Horto, mas peço-vos o vosso apoio neste canal, que também não é só meu, é vosso e é de todos os cruzeirenses. Muito obrigado pelos 5.000 inscritos. Chegamos a esta meta no primeiro ano de vida do canal. Muito obrigado, e o meu sucesso é o vosso sucesso. Vamos para a frente, Cruzeirão cabuloso. Espero por ti neste Sul-Americano, neste campeonato do Brasileirão e claramente na Copa do Brasil. O meu muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo neste canal Joga Simples.